DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Aqui no DNA, nós te convidamos todas as tardes, aliás, de segunda a sexta-feira, a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também em outras cidades da nossa região. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, já estou dando uma dica que hoje é uma entrevistada, nós voltamos ao ano de 1968. No Brasil, João Goulart era o presidente. Ele foi derrubado então pelos militares e aí aconteceu todo o fato lá do regime militar. A atriz francesa Brigitte Bardot chega ao Rio de Janeiro, causando um grande alvoroço nos fãs brasileiros. Lia Luft publica o primeiro livro, Canções de Limiar. Também, em 1968, morreu Ari Barroso, compositor brasileiro, e Cristina Kahlo, irmã da artista Frida Kahlo. Nasceram, em 1968, Michelle Obama, advogada e ex-primeira-dama dos Estados Unidos, e Patrícia Pilar, atriz brasileira. E no dia 9 de fevereiro de 1968, nasceu nossa convidada de hoje, Odimara Marion Lambi. Ela já deu a dica aqui com a voz dela, né? Boa tarde, Odimara. Tudo bem? Tudo bem, Luísa. Boa tarde. Agora um fato de 68. O Woodstock. Oh, olha aí. Revolução Cultural, o ano que da grande revolução cultural, o ano que, né, revolucionou, e eu nasci no ano da revolução cultural. A Odimara, ela é uma pessoa multivalente, ela tem várias ações, vários setores em que ela atua, e eu tive que insistir um pouquinho, derrubar um pouquinho da agenda dela para que ela ficasse aqui com a gente hoje nessa conversa bem especial, DNA hoje. Hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre as tuas histórias. Entre muitos desafios, ela tem a missão de conduzir a Associação Indústria e Movimento, assim, entidade criada para dar voz às empresas instaladas no Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria. É sócia-diretora do Grupo Agrimec, que agrega, além de outras empresas, a Agrimec e Texol, instaladas nesse empreendimento, o maior grupo de metal mecânico desse setor. É diretora de marketing do grupo atualmente. Sim. Além de empresária, é empreendedora, consultora, historiadora e viajante. Gosta de compartilhar conhecimentos e experiências tanto dos erros quanto dos acertos de quem vai à frente. Não é de prender o jogo, gosta de formar equipes, acredita no potencial desta formação. Aliás, segundo ela, equipes jogam por resultados. O êxito de como construímos um time forte e vencedor. O êxito é de como construímos um time forte e vencedor. É mestre em comunicação e mercado, especialista em marketing, graduada em relações públicas. O mais importante disso tudo, ela é a mãe do Isaac e a esposa de Davi e é filha de Deus, como ela se define, né, no seu currículo lá no LinkedIn, que eu andei pegando algumas coisinhas. Claro que umas partezinhas aqui eu incrementei, tá, Odimara? Tá bom. Ela ama viajar, ama livros e revistas, gosta de caminhar, de andar de bicicleta por Itaara, gosta bastante do convívio com o pessoal do Motoclube Águias de Cristo, não gosta do barulho no trânsito. Eu não gosto de dirigir hoje, então nem do barulho nem do silêncio do trânsito, eu dirijo por obrigação. E para ela é isso que estraga a cidade. Essa é Odimara ou apenas Odi para os conhecidos. Eu estava incomodando ela há 1 semana, 2 semanas. Odimara, eu queria tanto que tu viesse ao DNA conversar com a gente, porque
o programa DNA, a diferença, onde talvez tu já tenha vindo aqui outras vezes para falar da empresa, para falar da Agrimec, nós vamos falar também, mas é para falar um pouquinho de ti, da tua essência, da tua história. Então me conta um pouquinho da Ode menina. Onde tu foi criada, em que rua, o que tu gostava de fazer, quais eram as tuas brincadeiras? Eu nasci aonde eu morei até os meus 10 anos de idade. Eu nasci em casa, parto normal, com parteira. Eu nasci na Rua do Clube Dores, na Bento Gonçalves, fundos do Colégio Coração de Maria. E que época boa, porque é brincar, os amigos eram os amigos da rua. Então, brincar na rua, aquela rua não era asfaltada, era paralelepípedo. Eu brincava na árvore, tinha uma árvore na esquina da nossa rua lá e era muito livre, era poder brincar livre. E a brincadeira mais especial da minha infância era subir num carrinho de mão e o meu avô levar aquele carrinho. E ele ficava conduzindo a gente, era a briga dos netos para saber quem ele ia estar conduzido por mais tempo, porque tinha que fazer todo um percurso com a gente. Então, as referências da infância foram maravilhosas. Qual era o teu contexto familiar hoje? Com quem tu cresceu? Com avô, por perto? Isso. A casa da minha avó era na frente e morava meu tio do lado. E aí eu era filha única, mas eu não sentia essa exclusividade da filha única, porque estava rodeada de primos, né? De amigos. Exatamente, eu estava com os primos na volta e aí não sentia essa falta naquele momento, assim, de ter um irmão, né? Eu fazia festa na rua lá. E um fato curioso da infância, eu morava do lado de um colégio, mas eu nunca estudei naquele colégio. Por quê? Porque eu via movimento de criança e eu me vestia lá com uma roupa que eu tinha e eu subia a rampa do Coração de Maria e 2 vezes eu invadi uma sala de aula e as professoras me botaram para fora. Porque eu não era aluna, né, matriculada, eu entrava e eu dava umas escapulidinhas assim. E aí eu sei que meus pais foram na escola e conversar para saber se eu poderia frequentar as aulas do jardim. E eles falavam que eles só matriculavam crianças a partir dos 5 anos. Eu tinha 4. E aí então não pude estudar. Meu pai um dia sai para levar minha mãe no colégio Santa Maria, que ela fazia o técnico em contabilidade. E ele passa na frente do Colégio Centenário e comenta comigo que ali era uma escola. E eu disse... Fiquei olhando assim, tu quer descer? Eu disse, sim, quero. Ele abriu a porta de um Fusca, ele não imaginou que eu fosse ter a atitude de descer. Eu desci, entrei dentro do Centenário e fiz a mesma coisa, invadi uma sala e sentei. Isso era metade do ano. Então, resumo da ópera. Eu fui matriculada no Centenário em agosto de um ano lá, de 1970 alguma coisa, dessa forma. Quando a minha mãe chegou, eu estava em aula. Já estava em aula? Já estava. Sempre fazendo a diferença, sempre tendo iniciativa. Hoje, teu pai, né? Seu Odilo Marion, as principais referências, o que ele te passou, assim, de valores desde quando tu era pequena? Eu vou te dizer que ele é um homem muito forte. E ele é diferenciado. Se tem alguém na família diferenciado, é ele. Com que idade ele está agora? 79. Ele é um empreendedor nato, Luísa. Essa é a diferença. E ele passou isso pra ti? Passou. Eu sou meio destemida e eu acredito que muito por acompanhar ele, sabe? E eu descobri algumas características do empreendedor. O empreendedor nato, aquele que nasce com uma missão já desde criança, ele sempre soube o que quis fazer da vida. Ele quis trabalhar para ele mesmo. Ele disse assim, eu vou criar o meu emprego. E isso desde pequeno. Então ele era um agricultor que vem para Santa Maria e aí ele começa no quartel o sargento, quando deu baixa,
deu um táxi para ele dirigir. Ele foi motorista de táxi lá na Avenida Rio Branco. Hoje estão revitalizando a Rio Branco, então ali havia o principal ponto de táxi da cidade por causa da ferrovia, né, da estação ferroviária. E dali ele continuou estudando, passou fez um curso técnico, se tornou técnico em contabilidade, sempre trabalhando com mecânica, que ele gosta muito, mecânico autodidata ainda por cima. E aí eu sei que ele, sabendo o que ele queria, ele fez toda a diferença para nós. Então, assim, ó, ele foi um grande referencial para os irmãos dele, era o grande orgulho dos meus avós. Tem um recado aqui para ti hoje, ó, do Oi. seu Godoy. Oi, que alegria querida. estar indo para o diário trabalhar, ouvindo no carro a Ode. Merecida homenagem, não a vejo muito, mas cada vez que nos encontramos e conversamos, ela sempre com muito carinho. Ela sempre me trata com muito carinho, um tratamento especial. Forte abraço a Ode e cada vez mais sucesso. Beijo, querido. Olha, e as amizades, Ode, a essência. Eu quero te dizer que ser filha do seu Marião não é fácil. Porque ele, por ser esse empreendedor nato, muitas vezes ele correu riscos, é o risco de quem empreende. E ele foi ousado nas escolhas dele. Escolhas difíceis até para a família. E eu acompanhei isso. Então, vou te dizer. É um privilégio e um desafio ao mesmo tempo. Sempre. Ode, o que tu escutava, assim? Que filme tu assistia lá no final dos anos 70, já assim na pré-adolescência? O que o Odimara gostava de fazer? Eu vou te falar que ainda nos anos 70 eu tive um ídolo, Elvis Presley. Elvis não morreu pra mim? E aí eu descobri que a filha do Elvis nasceu no mesmo dia que eu, na verdade um dia antes. E tinha mesmo ano, assim, praticamente na mesma data. Irmã. Não, pra mim era, né? Então, assim, eu achava incrível essa coincidência. E aí, quando ele faleceu, os meus pais tiveram muito cuidado de me dar essa notícia. De tão fã que tu era. De tão fã que eu era. Então, eu me lembro deles com cuidado, me passando, assim, a morte. Eu assisti os filmes, eu amava as músicas e, pra mim, continua sendo um ícone. Ode, e na adolescência, já pra juventude, onde tu estudou, onde tu se formou, como que foi assim a tua juventude aqui em Santa Maria? Que lugares tu frequentava? Tu lembra de alguma história engraçada, alguma repreensão que o teu pai teve que te buscar porque tu tinha fugido? Não, eu fui... Já foi pra diretoria do colégio? Nunca. Deixa eu te falar, eu falei que eu entrei no Centenário, ninguém me levou. Eu entrei e fiquei todo o ensino... que eles chamam hoje de ensino fundamental. Então, na 8ª série do Centenário, eu já não me identificava com o colégio. Assim, eu não é mais o lugar que eu quero. E aí, meu primo veio morar do lado da minha casa e ele estudava num colégio público. E eu falei, eu quero estudar nesse colégio público. E fui lá no colégio dele para saber se tinha vaga. Descobri que tinha vaga, se eu quero me matricular aqui. Eles fizeram uma pré-reserva e disseram, você tem que procurar trazer sua matrícula e tal. Cheguei em casa assim, ó, já tô pré-matriculada no colégio tal. E minha mãe, não, tu não vai sair do Centenário? Assim, não, é naquele colégio que eu quero ir, já tá decidido. Assim, mãe, eu entrei, agora eu quero sair, tu não quer que eu saia? Tu chorou quando eu entrei, agora não vai deixar eu sair? E aí eu sei que ela foi lá e me deu abaixo e eu me matriculei no Coronel Pilacho. E assim eu cursei meu ensino médio e assim foi memorável as amizades que eu tive, o período que eu estudei lá. E aí eu tirei no segundo ano do Pilacho, eu estava com 15 anos, foi quando eu ganhei meu primeiro dinheiro. A gente nunca esquece o primeiro dinheiro que a gente ganha. Eu ganhei o meu primeiro dinheiro porque havia um concurso de redação na cidade para falar sobre Santa Maria, um concurso de redação, e o tema era a cidade de Santa Maria. Porque o aniversário da cidade é em maio, então eles fizeram, a Secretaria da Educação fez lá, todas as escolas era para escrever uma redação e ia ter um concurso. E aí eu tirei o segundo lugar nesse concurso da redação. Quando foram me dar a notícia, entraram na sala e chamaram pelo meu nome.
E eu estava de lado, conversando com uma colega, assim, ai meu Deus, nunca me chamam, o que será que aconteceu? Lá vou eu sair da sala para falar lá com a vice-diretora. E ela foi me dar a notícia de que eu tinha tirado o 2º lugar nesse concurso. E quando nós fomos receber lá, eu fui receber pelo Coronel Pilar, a diretora do Centenário disse assim, você é cria do nosso colégio. Tá bom. Só assim, ela me reconheceu e deu crédito pela formação que eu tive no Centenário também. Odi, me conta um pouquinho agora já da tua... Nascida em Santa Maria, tu gosta da tua terra natal, tu já representava a tua terra natal na redação do colégio, já premiada. Tu morou um tempo fora também? Morei. Como a infância é um momento da ingenuidade, né? Eu acho isso tão sublime, eu amo criança porque tem uma natureza tão pura e tão ingênua. Quando se cantava a música Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, eu achava que era Santa Maria. E adulta, já formada, eu fui para São Paulo participar de um seminário de mídia promovido pela revista Meio e Mensagem, muito forte no meio, e eu não conhecia São Paulo. E sabe aqueles amor à primeira vista? Eu conheci a cidade e eu me apaixonei pelo ritmo, me apaixonei pelo movimento, eu achei tudo... Eu disse assim, eu quero vir morar aqui. E aí eu voltei para casa, foram só 4 dias e andava pela rua, me perdi no metrô, mas eu me virava sozinha. Eu só sei que eu voltei com aquela intenção de ir para São Paulo. E aí eu fui procurar um mestrado, uma pós-graduação para fazer e encontrei na ESPM. E aí eu me mudei para São Paulo, fui estudar em São Paulo, eu e a mala, né? Não conhecia ninguém. E assim, em 1983, eu fui morar lá para fazer a minha pós-graduação em comunicação de marketing. E quanto tempo tu ficou lá hoje? Eu fiquei 4 anos. O curso era 2, eu fiquei 4. Já estava noiva e não pretendia mais voltar para Santa Maria. Aí sim eu descobri a paixão da cidade maravilhosa que se tornou São Paulo na minha vida. Eu me adaptei muito fácil. E que experiência maravilhosa, porque eu trabalhei em alguns lugares assim, que eu vou chamar São Paulo da terra da oportunidade e do aprendizado. E para mim isso foi muito importante. Eu não tinha carro, naquela época não existia celular. Tu ia pro orelhão se quisesse falar com a família. E eu caminhava muito, e esse caminhar muito te permite fazer uma leitura da cidade. Eu comecei a entender São Paulo pela caminhada, pelas coisas que eu ia enxergar. Signos, painéis, arquitetura, tudo isso me fez ler ela. E esses elementos depois eu apliquei quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado. Eu peguei uma cidade como um recorte, claro que menor, peguei Santa Maria, mas uma experiência assim, indescritível, porque eu terminei o mestrado, fiquei 4 anos, acabei retornando para Santa Maria, fiquei 4 anos em Santa Maria e retornei para São Paulo para fazer o mestrado. Então fui 2 vezes, ao total 8 anos. 8 anos, eu imaginei que fosse mais tempo. Hoje nós temos um Odimara, mas hoje, né? Posso chamar de hoje. Nós temos um quadro aqui no DNA, não sei se tu já acompanha o DNA. É um quadro chamado Diagnóstico. Não sei se tu conhece. Não. Não vem um médico aqui para ver como está a sua saúde. É um diagnóstico diferente de especialistas, né? Especialistas em Odimara. Então, alguns especialistas em Odimara mandaram para a gente alguns depoimentos. Vamos ouvir 2 depoimentos, Marcelo. Odi, minha amiga. É com muita alegria a oportunidade de poder te parabenizar no Dia da Mulher, porque para mim tu sempre representou a minha irmã, a irmã que eu não tenho,
Nossa amizade de tantos anos, de décadas, já podemos dizer, sempre foi uma fonte de inspiração para mim, porque tu és uma mulher empreendedora, criativa, destemida principalmente. Sempre foi a luta daquilo que acreditou, sempre foi a luta daquilo que achava o certo para construir a tua felicidade. Tu nunca, em nenhum momento, nunca desanimou, sempre foi em busca daquilo que tu quis e teve as tuas conquistas, as conquistas merecidas, e dia a dia cada vez mais. Então, amiga, assim, nesse Dia da Mulher, eu queria deixar o meu carinho para ti, o meu abraço, e dizer para ti que tu sabe muito bem a importância que tu tem na minha vida, porque são muitos anos, desde o tempo do curso de História, e que tu me levou pela mão até a Universidade Federal de Santa Maria, para eu escolher o curso que seria praticamente a razão da minha vida. Foi tu que estava do meu lado, foi tu que me fez eu me encontrar na minha profissão. Então, são tantos os momentos maravilhosos que a gente teve junto, não, como amiga, como irmã, que eu vou ser eternamente grata a ti. Obrigada por te ter na minha vida. Um beijo enorme. Feliz Dia da Mulher. Woody, irmã, amiga. Você representa para mim uma grande mulher, uma guerreira, mãe, esposa, amiga exemplar. Aquela mulher virtuosa que fala em Provérbios 31. Me sinto privilegiada por Deus, pela sua amizade. Que Deus te abençoe muito, que os sonhos de Deus sejam maiores do que os teus sonhos. Você merece cada gesto de carinho, cada dedicação. Deixo para ti um beijo muito especial e o carinho meu, do Fernando e da Fernanda. Nós te amamos. Beijos. Nosso intervalo hoje, tu vai me contar quem são essas pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com o nosso programa e tem mais depoimentos para ti. Eu tava brincando aqui com ela no intervalo que eu quero ser amiga dessas pessoas também, porque eu gostei muito do que elas disseram. Nós voltamos então já já. você que nos acompanha aqui na Rádio CDN nesta tarde. Eu sou o repórter Diogo Brondani e entro agora aqui para trazer uma super novidade. Para quem está passando pelo calçadão de Santa Maria, já deve ter visto que a Ótica Santamariense está de casa nova. Hoje, quinta-feira, está inaugurando um amplo e novo espaço aqui bem no calçadão. E quem está aqui para receber os clientes, quem quiser vir conhecer esse novo espaço, é o Adriano Saldanha, diretor, né, das lojas e das Óticas Santamariense. Adriano, boa tarde. Como é que é para você estar abrindo mais um novo espaço e o que o cliente encontra aqui hoje? Boa tarde, meu amigo Diogo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CDN. A gente, há um tempo, já vem pensando já numa nova proposta de negócio de ótica na cidade, né? Eu vim de uma grande indústria de lentes e geralmente eles têm um pensamento, né, de segmento sempre 10 anos à frente do mercado. E esse know-how que eu fui adquirindo e clientes que eu visitei, né, no Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina, fui conhecendo e trocando ideias, né, e vendo que a ótica ela pode ser muito mais daquilo que a gente oferece. Então o que nós tentamos fazer? Uma ótica que fique com mais cara de um grande centro, de uma cara de capital,
uma proposta de produtos diferenciados, marcas, grifes, que não se encontrava aqui na cidade, né? E para isso a gente precisou trocar, né, de ponto, né? Saímos do nosso antigo ponto e viemos quase para frente dele por causa de um espaço um pouco maior para poder colocar em prática todo esse pensamento que a gente já vem desenvolvendo e alinhando aí há uns 4 ou 5 anos. A Ótica Santamarense é referência, né? São quase 40 anos de atividade em Santa Maria e é uma empresa que não deixa de inovar, seja na questão, né, a mudança de endereço, o investimento em capacitação das pessoas e também qualidade dos produtos. Um laboratório, né, com equipamentos de última geração, e isso tudo para garantir que o cliente tenha o melhor produto e o melhor atendimento. Exato, Diogo. Essa loja, né, é a primeira ótica 100% integrado com as grandes marcas, principalmente de lentes, em função do laboratório que nós temos. Conseguimos homologar ele para várias marcas de lentes, né? E com a tecnologia e equipamento que nós estamos investindo, principalmente agora aqui nessa loja nova, a gente conseguiu trazer produtos personalizados em lentes que até o momento não se tinha aqui na cidade. Né? Acredito que esse vai ser um diferencial, né, do nosso laboratório, fora a nossa capacidade, né, como ele ficou um pouco maior, o espaço, a acomodação, o layout dele, tem a capacidade de entrega, ela vai ser mais rápida, a parte de acabamento final, a qualidade, a adaptação para as lentes, a assistência, acredito que tudo a gente vai conseguir ter um prazo bem melhor do que o que nós tínhamos no passado. E um destaque aqui do novo espaço também é onde a gente está agora, que é o espaço Kids, né? Para a criançada se sentir mais à vontade, na hora até de escolher um modelo do óculos de grau, para fazer, né, a indicação correta da armação que precisa. Isso também foi pensado na hora de mudar de endereço, né? Exato, né? Eu tenho 2 filhas, né? O próprio fundador da empresa sempre pensou, né, a gente tem que ter um público voltado para criança. Nós somos referência em ótica, a gente se preocupa muito mais com a qualidade até do que a própria estética do óculos, né, porque ter um óculos bonito e não enxergar bem, às vezes não adiantou nada aquele esforço dos pais, né, então o que acabamos fazendo? Um espaço onde a criança ela consiga interagir, que ela mesma vai fazendo a sua experimentação, vai vendo aquilo que ela gosta, né? Sempre voltada para uma parte técnica, e esse espaço é o primeiro daqui da cidade, nosso segmento, né? Não temos, a criança pode vir, pode brincar ali, pode fazer seu óculos, tomada de medidas, tudo feito para o público infantil. Perfeito, Adriano, obrigado então por nos receber aqui, e a gente convida todos, né, todos os ouvintes, todo mundo que está acompanhando, que vem conferir aqui no Calçadão esse novo espaço, com certeza vai ser bem atendido e vai encontrar o produto que está procurando. É isso aí, eu volto com vocês. Você está no trabalho e deu vontade de fazer o número 2? Isso não é mais problema. No banheiro da sua empresa agora tem Fricô, o primeiro bloqueador de odores do mercado. É só apertar 2 vezes antes de sentar no vaso e pronto! Só fica o cheirinho de Fricô no ar. A Cislimpa acertou em cheio, inovando mais uma vez. Conheça mais sobre o Fricô acessando cislimpa.com.br. Domitila e Sicredi apresentam a 5ª edição do Fala Mulher, dia 17 de março, às 19 horas, no Ouro Preto Eventos. Uma noite inesquecível, com comidinhas, espumantes, boa música e um bate-papo com mulheres inspiradoras. Adquira seu ingresso all inclusive nos pontos Loja Domitila, localizada na Rua dos Andradas, número 1449, no Condomínio Espírito Santo, na sede do Diário, faixa nova de Camobi, número 4975, e na Loja do Diário, no Elegância Center Shop. Veja mais informações na página do evento no Facebook. Patrocínio Bravier Imóveis, Cognitar Consultório de Psicologia, Inana Clínica de Biomedicina Estética, Linda Casa, Móveis e Decoração. Realização Diário. A saúde é a chave para uma vida tranquila. Por isso, a KL oferece planos de seguros de vida dedicados à saúde da mulher e do homem.
Essas apólices te apoiam nos momentos mais difíceis, como em casos de diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. Conheça esses e outros seguros em nosso site e redes sociais ou pelo número 3222-8444 e em Santiago no telefone 3251-0144. Verden Gestão de Frotas proporciona o rastreamento de seus veículos e soluções exclusivas de monitoramento de máquinas agrícolas. Com nosso sistema, você recebe informações em tempo real, garantindo respeito às normas de trânsito e políticas da sua empresa. Contato no fone 3307-0061 ou em nosso Instagram, @verden.agr. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, Odimara Marion Lamp. Odimara, gestora, empresária, comunicadora. Como que tu administra tudo isso? O que é ser gestora de uma empresa, de um grupo como a Agrimec hoje para ti? Pós-pandemia, não, eu sei, querido ouvinte, que a pandemia não acabou ainda, mas nós estamos mais para o final do que para o meio da pandemia, assim a gente espera. Eu trabalho na indústria. Então, quando a gente fala em indústria, em Santa Maria tem um certo estranhamento. Mas indústria, nós temos indústria? Temos sim. A Agrimec, ela é uma indústria metal-mecânica e o segmento dela é agro. E aí eu vou para São Paulo e me apaixono por cidade e a temática urbana. E dois mundos muito antagônicos. Mas a gente tem que fazer opções na vida, Luiz. E por ser filha mais velha e o meu irmão tem uma diferença muito grande de idade, eu optei por voltar para Santa Maria. Mas como eu voltei para cá, que é interessante, porque eu estava fazendo meu mestrado e eu era professora numa faculdade em São Paulo. Eu dava aula de comunicação na faculdade Anglo-Latino à noite e fazia 2 cursos. Além do meu mestrado, eu fazia um outro curso de 570 horas que se chamava Operador e Sviluppo per Nuova Gerazione di Italiani in Brasília, que era operador de desenvolvimento. Resumindo, um operador de desenvolvimento. E nós falamos, o que é um operador de desenvolvimento? Nada é do que o empreendedorismo que a gente fala hoje. Então, assim, eu tive aulas memoráveis, assim, ó, memoráveis. Pensa numa época de vida que tu tá assim, ó, vivendo o teu melhor. Foi aquele momento, início da virada do século, ali 2000, 2001. Só que em 2004 eu termino o mestrado e aí eu comecei a olhar na internet onde eu poderia fazer um concurso, porque tá na hora de fazer um concurso público, tentar dar aula numa universidade, não só numa faculdade. E aonde que abriu vaga? O UFSM. Ou seja, era para ficar em casa. E nomeei meu irmão procurador e vim para participar do concurso, da seletiva. Só que no sorteio do ponto cai um tema que eu não tinha nenhuma referência bibliográfica, nenhuma. E faz sentido, porque os meus livros estavam em São Paulo. Eu não me dei conta, porque eu nunca tinha participado de um concurso na minha vida. Eu não tenho cara para serviço público. Mas para professor, ok, eu não sabia que ia ter sorteio de ponto e que tinha que ter referência bibliográfica. Não achei na internet. E os meus livros em São Paulo, e eu fui no outro dia de manhã para a apresentação do meu ponto. Eu vou te falar, os primeiros 15 minutos foi vexatório. Tentei seguir uma coerência, uma linha, tentei usar o acetato, e aí borrou os acetatos, e aí eu respirei fundo, pedi para a banca olhar para mim, e discorri 15 minutos do que eu
compreendia daquele tema, que era diagnóstico e administração da comunicação interna. E falei muito sobre o modelo cartesiano de comunicação, e esse modelo não gera desenvolvimento. Bom, saí de lá envergonhada pelos primeiros 15 minutos, mas mais segura pelos 15 finais. Chego em casa, ai, como é que foi? Péssima. Eu fui muito mal, que eu não quero animador, mais voltar eu vou voltar para São Paulo, e não sei o que, eu não passo mais nem por Camobi. E detalhe, a universidade em greve. E aí o aviso foi: não daremos resultado por telefone, nem lançaremos isso na internet. Você terá que vir, os candidatos, lá para ver no mural lá da coordenação, que só iam publicar nesse mural. No outro dia eu estava indo para a fábrica, para a Agrimec, morrendo de vergonha de nunca mais querer passar em Camobi. E aí vem aquela voz assim: mas tu nunca foi uma pessoa de não enfrentar. Vai e vê. Aí eu virei, eu mudei a direção do carro, dei uma manobra e em direção a Camobi. Pensei, eu vou entrar correndo, sair correndo, tá em greve, ninguém me enxerga. Aí eu olhei, tirei primeiro lugar, e aí vim para Santa Maria e eu resolvi fazer a minha mudança de volta para assumir como professora na UFSM no curso de comunicação. Era por 2 anos como temporária, e eu pensei, bom, é a carreira que eu preciso para iniciar no meu ramo acadêmico. Mas não teve jeito, Luísa. Acabei entrando na indústria mergulhada. E aí eu não consegui mais conciliar e optei por trabalhar na gestão do nosso negócio. Isso é fundamental. Como gestora, qual é o teu perfil, Odmar? Assim, o que tu lê, o que te inspira? Tem sempre todo mundo que vem aqui que é gestora, eu gosto de perguntar quem te motiva, claro, além do dia a dia, além da importância da empresa, a representatividade das empresas do Grupo Agrimec aqui, o que te motiva? Qual é a tua referência? As referências, veja bem, eu tenho isso muito claro. Eu acho que a gente vive muitas vezes em conflito quando tu não sabe a tua missão. Uhum. E eu tenho a minha, sempre muito clara. Sabe, eu assumi com unhas e dentes de fazer aquela Agrimec não uma fabriqueta. Porque pensa, Luísa, quando a gente fundou a associação lá no Distrito Industrial, veio um deputado e chamou as nossas fábricas de fabriquetas. Me chamou de fábrica quase de fundo de quintal. Osmar Terra, deputado Osmar Terra, porque queria botar um hospital dentro do Distrito Industrial. E aquilo foi uma estocada no fígado. E eu falei, mas eu não me vejo assim. Eu vejo uma empresa que está crescendo e ela ainda vai ser um referencial para Santa Maria. Decreto, filha. Virou um referencial para Santa Maria. Não só para Santa Maria, para o segmento no qual ela atua, que é muito mais importante, porque ela atende um cliente final que vê esse reconhecimento. Odmara, nós temos mais 2 diagnósticos e nós nem comentamos os outros 2. Vamos comentar todos juntos, então. As primeiras 2 pessoas que falaram, quem são? A Suzy, minha grande amiga, a gente foi colegas na Cursa História. Ela tinha 18 anos, eu tinha 20. E até hoje a nossa amizade é de irmãs. E a Rosângela, que também é minha irmã querida, que é do motoclube do qual meu marido é presidente regional e eu sou primeira dama de motoclube. Olha só, eu vou perguntar o que tu faz além do trabalho. Vamos ouvir então mais 3 diagnósticos. Mais 3 porque já estamos nos 15 minutos finais do programa. Oi, Odi, querida, que bom estar podendo mandar essa mensagem para você, dizer que eu te admiro muito como mulher, como mãe, como empresária, como esposa, e nós passamos por um momento juntas, tenso, né, que foi quando nós estávamos numa reunião, tu recebeu a ligação que o Davi havia se acidentado de moto, e eu pude ver que a mulher forte que tu foi naquela situação, né, conduzindo o carro até o hospital. Ali nós oramos e declaramos que o Senhor estivesse no controle da vida e no cuidado do Davi.
E assim eu tenho visto, amada, teu coração forte, guerreiro, uma mulher incisiva naquilo que quer, né? E dizer assim que tu é presente de Deus na minha vida e conta sempre comigo, tá? Te adoro, te admiro e tamo junto para que vim e vier. Beijo no teu coração, tá? Deus abençoe. Olá, eu conheci a Odi quando ela foi minha professora da faculdade. E ela sempre foi uma mulher muito dedicada e cheia de conteúdos úteis para trazer ensino para os alunos. É uma pessoa fantástica, uma pessoa dedicada realmente a fazer o seu melhor em todo o tempo. E além disso, ela acabou se tornando uma amiga e também uma pessoa que me levou para o mundo da verdade de Jesus. A pessoa que eu sou hoje é porque eu conheci Jesus através da Odi, o quanto ela me amou, porque ele me amou primeiro. É fantástico o trabalho que ela fez através de Deus na minha vida e eu sou grata imensamente até hoje por isso. Ela é uma mulher segundo o coração de Deus, sempre forte e corajosa a desbravar territórios do inimigo e dedicada a realmente fazer as coisas com amor e paz. É uma honra ter ela na minha vida. Então, né, eu chamo Ângela, eu sou amiga da Odmara, da Odi, né, essa mulher guerreira, amigona, que sempre tem uma palavra de edificação, uma mulher forte, mas ao mesmo tempo doce, né, de um sorriso sereno, sempre disposta a ajudar quem precisa. Uma situação engraçada, assim, recente que eu posso compartilhar é esses dias que eles foram jantar na nossa casa e estavam uns 45 graus, mais ou menos, e a gente teve que ficar dentro de casa, assim, né, na cozinha, né, lá em casa, dentro de casa um pouco pequeno, e a gente não pôde aproveitar o pátio porque tinha uns amiguinhos, assim, não muito sociáveis, assim, tinha mais ou menos uns 20, praticamente. E a gente teve que ficar dentro de casa no ventilador e a família lá fora aproveitando a piscina. E ainda por cima o esposo e o marido dizendo que os sapos estavam chamando ela, falando: Odi, Odi. Tá, Odi, um beijão, te adoro, tá? Ótimo isso, Odi, que divertido. Quem são essas pessoas hoje? Olha, a primeira que falo é a Jennifer, com quem eu compartilho uns momentos de oração da igreja da qual eu frequento, que é o Templo das Nações. A segunda amiga é a Karine, foi minha aluna na comunicação social, se formou em relações públicas e mora em Passo Fundo hoje. E a Ângela, que eu fui visitá-la num dia muito quente. Ela tem uma piscina maravilhosa nos fundos da casa. E eu pensei, é hoje que eu me jogo nessa piscina de noite, a gente vai poder ficar aqui. Só que não. Só que não. Quando eu cheguei lá, eu vejo um sapo do lado da piscina e eu resolvi ficar num cantinho assim. De repente eu olho para o lado, um outro sapo. E naquela noite eles resolveram invadir o pátio. E os sapos mais bonitos que eu já vi, por sinal, assim, eu descobri que eles não estão em extermínio, gente. E aí eu corri pra dentro de casa assim, eu não saio da tua cozinha. E foi horrível, porque nós ficamos 2 horas suando enquanto eles lá se esbaldando na piscina. Mas, gente, e depois pra sair daquela casa. Hoje, aqui nos depoimentos eu ouvi fé, oração, Deus. Isso também te caracteriza, tu é movida também por esse teu relacionamento com Deus, com a igreja. O que isso significa para ti? Ah, boa pergunta, porque eu não tive nenhum referencial muito forte na minha infância sobre quem era. Eu estudei no Colégio Centenário, então a gente ouvia, é um colégio metodista, a gente tinha alguma referência de Deus. Mas eu nunca tive isso no meu dia a dia. Então, eu não era frequentadora de nada. Quando fui fazer a faculdade de História, eu achava que Jesus era um impostor. Onde já se viu alguém vir na Terra e dizer que é filho de Deus. Eu tinha muito isso. Mas eu fui para São Paulo e quando tu vai para longe, sozinha,
tu fica mais sensível a algumas coisas, aos sinais, vamos dizer assim. Então eu cheguei em São Paulo e a forma como eu fui acolhida em São Paulo e as coincidências que aconteceram comigo naquele ano, porque tudo era novidade, tudo era surpresa. E aí eu dividi apartamento com 2 meninas e naquela época elas começaram a ouvir falar do Evangelho, e aí eu comecei a namorar um arquiteto de origem armênia. E o Alexandre porque os armênios são todos cristãos, e cristãos ortodoxos. E ele me comprou uma Bíblia. E eu disse assim, vocês são tudo fanáticos. Naquela época eu achava assim que era tudo muito... Porque não fazia parte do meu cotidiano dividir alguma coisa, ou alguém pegar na tua mão e dizer assim, a paz, ou vamos orar. Isso não fazia parte. Mas ele me deu uma Bíblia. E eu gosto de ler. E aquela Bíblia ficou. Em resumo, tô eu um dia no silêncio do meu quarto lendo a Bíblia e eu tô lendo Marcos, Evangelho de Marcos. E ali tinha uma parábola e ali eu senti a presença de Deus. Era a parábola do semeador. Então o semeador saiu a semear. E me tocou de uma forma tão divina e tão especial que eu... Foi lendo o resto, foi querer saber o final da história. Sim, era Marcos 10:4, se eu não me engano, 4:10. Essa é a referência. E ali houve um encontro. E hoje eu tô aqui, se passaram muitos anos e a minha relação é muito, muito sólida e também muito tranquila com a igreja, da qual nunca me afastei. Quer dizer, eu fui daí para conhecer mais essa palavra, e para conhecer essa palavra tu tem que beber da fonte, e aqui na terra o corpo da igreja, de Cristo é a igreja. Então até hoje sim eu tenho essa referência e uma relação muito tranquila com isso. Não sou de levantar bandeiras, mas essa palavra parábola do semeador é que me faz com que as pessoas que estão na minha volta recebam isso. Semear em solos férteis, sabe? Ou em solos que ainda se tornarão férteis. É isso que eu entendi e é isso que eu pratico, Luísa. E como que é a tua rotina, além do trabalho, a tua rotina hoje? O que gosta de moto? Eu não gosto de moto. Não gosto de moto? Não, porque eu não posso andar, né? Eu tenho problema na coluna. Para quem não sabe, vamos falar de dificuldade. Eu fui mãe tardia, Luísa. Eu fui mãe aos 45 anos de idade. Eu sofri aborto e trabalhando feito uma condenada, assim, passando por uns viés emocionais, assim, de sobe e desce. E eu ali, porque eu sempre tive esse senso muito forte de transformar, sabe? E não poder largar as coisas e ser muito comprometida. Mas eu só consegui ser mãe aos 45 anos de idade. Vamos ouvir outro diagnóstico agora. Depois eu retomo. Tu retoma, porque a gente tem os 3 minutinhos finais aqui. Amém, vou precisar. Vou mandar o certo aqui para ele. Vai contando a tua história, então. Então, quando Isaac nasceu, e quem trouxe esse nome foi meu marido, e todo mundo troca. Me chamo meu filho de Davi e meu marido de Isaac. Não, Isaac é o filho e Davi é o marido. O Davi deu o nome do Isaac e ele nasceu, foi uma gestação tranquila, apesar dos 45, mas eu já tinha um problema na coluna e aquilo me causou mais danos. E uma frouxidão de ligamentos que não voltou ao normal. Então são situações que não me permitem, por exemplo, andar de moto e eu ficar confortável. Então eles vão no comboio, geralmente eu vou atrás de carro de apoio. Essa é a minha função, de ser carro de apoio. Mas o motoclube, como o que nós frequentamos, é de uma irmandade maravilhosa. E é o que faz os meus dias serem leves, às vezes, em tantas tomadas de decisões que são complexas de quem trabalha e atua no meio empresarial e industrial, como é o meu caso. É isso aí, então. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui e tu vai me responder com aquilo que te vem à mente. Olhando para trás, do que tu mais se orgulha
De ser mãe. Tem algum arrependimento? De ter caído um tombo e me lesionado na coluna. Uma saudade? Da minha avó. Um sonho? Eu tenho muitos. Nem vou falar que são muitos. O que te dá paz? Deus. E o que te tira paz? O barulho. Não gosto do barulho do trânsito. Um lugar em Santa Maria? A nossa empresa. E uma palavra Distrito que Industrial. defina a Ode por Ode? Eu sou uma pessoa que penso fora da caixa. Ode, assim, e família pra ti, o que é? É tudo. Cara, são tudo. E o Davi? Davi é o meu presente de Deus. Ele sabe disso. É isso aí, então. Vamos ver se a gente tem mais um. Deu um probleminha técnico aqui, um probleminha. Se a gente tem mais um depoimento. Se não, depois eu mando pra Ode e ela escuta. Será que vai dar certo aí, Marcelo? Vai dar certo? Eu quero te agradecer, Ode, por essa conversa maravilhosa. Te agradecer porque tu conseguiu furar aí a agenda para estar com a gente. Falamos um pouco de família, de fé, de cidade, de amor e de tudo mais que tu tem aqui para compartilhar com a gente. Quero mandar um beijo também para quem está nos escutando. A Anne está nos escutando. O Augusto Dornelles está nos escutando. Todos eles aqui mandando também um beijo para ti, um abraço para ti. Hoje, olha aí as pessoas e esses depoimentos lindos dessas pessoas que gostam muito de ti. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Tá bom, eu escuto depois a declaração do marido. É a declaração do marido aqui. Não deu certo, eu mandei, a gente não conseguiu aqui. Mas, Davi, eu vou passar pessoalmente para ela e vai dar tudo certo. Beijo, obrigada, Lu. E então, o DNA volta amanhã às 16 horas. Até mais, pessoal.